Olá pessoal, eu sou o professor Anderson, tá? E dando continuidade às nossas aulas online, a gente hoje vai falar aí sobre a questão relacionada aí ao projeto, tá? E a gente vai continuar aí essa sequência aí de aulas, tá? Então, nessa segunda aula a gente vai ver um pouco sobre a questão da estrutura do algoritmo, né? Com um pouco mais de detalhes. E a gente vai ver também a questão de toda a estrutura, né? A questão de toda a estrutura do algoritmo, tá? Então vamos ver o que é que a gente vai ver hoje e tentar relembrar o que a gente viu aula passada, ok? Então o que é que veremos, né? Como eu tinha falado, né, anteriormente, a gente vai ver a questão da estrutura de algoritmos. Como é que a gente vai estruturar todo o nosso código, né? Para a gente poder fazer um programa bem apresentável, né? Vai ver esse escopo aí de todo o código que a gente vai criar, né? Na parte de representação do programa a gente vai ver o como é que essa estrutura funciona, como é que ela fica dentro do nosso compilador, né? Nosso Visual G. A gente vai ver também o que é variável, né? Como é que funciona a variável dentro da estrutura do algoritmo, né? Essa questão da variável. E a gente vai ver a gente vai ver também como é que como é que seria aí um exemplo da estrutura da variável dentro do nosso código. Vai ver mais detalhadamente a questão da entrada de dados, né, dentro do algoritmo, dentro da estrutura do algoritmo. Então a gente vai ver como é que é feita aí a inserção dos dados dentro do nosso algoritmo, como é que ele vai receber esses dados. Questão também de saída de dados, né? Como é que a gente vai receber essas informações. Então a gente tem aí também a questão desse processo, ver como é que vai funcionar esse processo. É importante a gente saber como é que funciona. Estrutura de controle, a gente vai ver como é que funciona todo o corpo do nosso algoritmo com relação a esse tipo de estrutura, né? O controle de dados, o fluxo de dados, né? Então a gente vai ver como é que funciona dentro do nosso algoritmo a estrutura de controle dessas informações, com alguns exemplos também, né, dessa estrutura. A gente vai ver a gente vai ver a instrução condicional, né, variáveis de condição, como é que é feita a tomada de decisão dentro do nosso código, comando de seleção múltipla, né, o comando escolha, como é que a gente pode resolver alguns casos, alguns problemas dentro do nosso algoritmo, né, com relação a escolhas que podem ser feitas dentro do nosso código. A estrutura de repetição, né, o loop, né, então a gente vai ver como é que funciona a estrutura de repetição. E depois a gente tem aí alguns exercícios bem simples, onde a gente vai poder estar resolvendo e colocar em prática, né, alguns desses temas aqui, para depois a gente ver como é que vai ser estruturado aí o nosso projeto, né? Como é que vai ficar o nosso projeto de férias, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem aí, ok? Então basicamente é isso daí que a gente vai ver na nossa aula de hoje, né? Na nossa segunda aula de lógica de programação, voltado aí para robótica, né? A gente vai estudar a lógica para a gente poder programar aí nossos projetos, né? Estruturar nossos projetos. Bom, então a questão da estrutura algoritmo, né? É interessante a gente saber que uma das formas, quer dizer, a forma mais tradicional da gente aprender a criar o nosso algoritmo é a forma escrita, né?
ou seja, a lápis e a papel. A gente no começo, né, quando a gente está fazendo um curso ou até na faculdade, né, é obrigatório que a gente utilize aí a forma escrita para poder organizar, para poder criar a estrutura das informações, tá? Então, isso faz com que a gente pense de forma é, bem semelhante ao processamento de dados dentro do compilador, né? Como é que funciona o processamento das informações dentro do compilador. Só que isso é um pouco cansativo, tá? É complicado a associação da variável com o programa, a gente não consegue aí assimilar bem, a gente não consegue ver o que acontece quando tem a saída desses dados, né? A saída dessas informações. E aí é interessante a gente usar aí o Visual G, né? Para a gente poder entender como é que funciona, né, essa estrutura, né? Como a gente já sabe, o Visual G ele utiliza uma sintaxe em português, né? Ou seja, o seu código todo é em português, a gente consegue entender muito bem como é que funciona. Só que para a gente aplicar esse conceito dentro da programação, é interessante que depois que a gente aprende a lógica de como programar, a gente comece a usar essa lógica dentro de um programa, né? Fazendo aí uma tradução, né, direta entre o português e o inglês, né, de acordo com a sintaxe do programa, né? No caso da linguagem de programação, como a gente viu na aula anterior, né? Cada linguagem de programação tem uma sintaxe diferente, né? Ela utiliza aí algumas variáveis, tanto de controle como operacionais, de forma diferente. Então a gente tem que ter essa noção, porém saber que a maior parte das linguagens de programação, se não todas, a linguagem é em inglês, né? Então é interessante lembrar que no Visual G, né, a gente vai utilizar um pseudocódigo apenas para a gente aprender como é que funciona a lógica da programação, né? E dentro de todo esse escopo com relação à linguagem de programação, a gente tem aí a estrutura do algoritmo, né? Onde a gente tem a declaração das variáveis, né? Os operadores aritméticos, né? Onde a gente vai poder trabalhar aí com os números, né? E afins. As variáveis, a gente vai poder atribuir esses valores ou esses dados para elas, né? Para a gente poder depois utilizar na estrutura, né, de repetição ou no corpo do nosso programa, né? E então a gente tem aí, né, variáveis, né, os operadores, a estrutura de repetição em si, né, onde a gente vai utilizar aí da tomada de decisão, né? A gente vai ver um pouco mais sobre como é que a gente vai usar essas estruturas dentro da estrutura de repetição, né? E a gente tem lá o teste final, né? Do início ao fim, como é que o programa vai se comportar, né? Isso. Então, é onde tem aí nossa saída das informações, né? A gente vai ver aí passo a passo como é que funciona a estrutura do algoritmo, tá? Bom, então a estrutura do algoritmo aí, né? Assim que a gente abre o nosso Visual G, a gente já tem aí uma base para a gente poder estruturar o nosso algoritmo, né? Então, a gente tem aí o nome do algoritmo, onde a gente vai definir o que é que o nosso algoritmo ele vai fazer, né? O var, né? Onde a gente vai declarar nossas variáveis, né? A gente pode colocar lá letra e número, ou só letra, né? Ou número, ou números no caso. E depois a gente vai atribuir, né, condições para essas variáveis, né? Então a gente tem lá a lista, uma mini lista de
chamada dos valores, né? Onde essas variáveis vão ter valores atribuídos. Já entende mais ou menos como é que funciona essa questão, né, das variáveis. A gente tem aí o início do nosso algoritmo, né? E onde ele vai começar a usar aí o comando de blocos, onde ele vai começar a ler, né, essas variáveis, vai começar a chamar essas variáveis e atribuir valores a essas variáveis para poder resolver algum determinado problema, né? Então fica aí a questão do início do nosso algoritmo e o fim do algoritmo, onde ele vai enviar, né, vai finalizar a resolução do problema e vai passar para a gente a questão do resultado, né? Então isso aí é mais ou menos a estrutura aí do algoritmo, para a gente ter mais ou menos uma ideia básica de como é que ele funciona, a base do nosso algoritmo, né? Por onde a gente vai começar a trabalhar essa estrutura, né? Então a gente tem, né, um exemplo aqui, né, um mini exemplozinho aqui ao lado de como é que ele fica dentro do Visual G depois que a gente começa a estruturar, né, depois que a gente começa a utilizar as nossas variáveis. Então, nome do algoritmo, a gente tem lá o algoritmo, né, a gente vai definir o nome. Nesse exemplo aí, o algoritmo ele vai receber dois valores, né? O nome dele é a soma de dois números, ou seja, a gente tem um programa onde ele vai receber dois valores. Depois ele vai ter que receber aí, ele tem que mostrar aí o resultado dessa soma, né? Então note que a gente tem aí na questão das variáveis o N1, né, onde ele vai receber esse valor, o N2 vai receber o segundo valor para a gente poder fazer a soma, né? A gente tem lá o resultado como o D, né? O D ele vai ser o resultado, ele vai mostrar para a gente, ele vai receber os valores do resultado final. E aí todas essas variáveis estão declaradas como números inteiros, né? Ou seja, não fracionários. Então a gente inicia aí o nosso algoritmo, nosso programa, ele inicia, né? E a gente começa aí a definir dentro do escopo o bloco de comandos. Dentro do Visual G, a gente já viu que a gente tem o escreval, onde a gente vai ter que entrar com as informações, e o leia, ele vai ler e vai atribuir essas informações para as variáveis, né? Na linguagem C, né, a gente vai utilizar o print ou o printf, né? E depois o scanf, né? Ele vai ler a linha e depois vai atribuir o valor lido para a variável, tá? Depois a gente tem um bloco de comando relacionado aí ao operador, né? As operações, a nossa lógica, né? Então a gente tem ali o D, né, que seria o resultado recebendo a soma desses dois valores, como a gente viu em aulas passadas, né? Então ele vai receber esses dois valores, no final ele vai imprimir para a gente na tela, né? Vai mostrar para a gente o resultado dentro de uma linha, né? Vai escrever uma linha com o resultado final dessa soma, e depois a gente finaliza nosso algoritmo, né? Então isso aí já está bem fixado na nossa mente, eu acredito, de como é que vai funcionar nossos algoritmos dentro do Visual G, né? Então a gente viu toda a questão da soma, né? Nome, né? Então a gente tem a representação de como vai ser o nosso nome aí dentro do nosso algoritmo. A questão da declaração dos valores, né? Já sabem aonde a gente vai declarar, né? Então esse bloco aí está bem definido como é que a gente vai declarar nossas variáveis. Aqui é onde vai ficar o bloco de comandos relacionado aí a todo o escopo lógico do nosso algoritmo. Depois a gente vai finalizar nosso algoritmo e aí o programa ele vai rodar e no final teremos a saída dos dados com o resultado, né? Isso aí foi, né, uma apresentação básica de como é que funciona a estrutura do código dentro do Visual G. Então, continuando, né, um algoritmo ele é uma sequência finita de instruções bem definidas, ou seja,
ela tem que ser bem clara, né? Para a gente poder executar, né? Ou resolver alguns problemas, né? De forma que ela tenha um fim. Se a gente começar a criar programas sem uma definição clara, possa ser que a gente entre aí no loop infinito, né? Nosso programa ele não tenha fim e ele fique sem a resolução, né? Sem a apresentação final dos nossos dados. Então é interessante a gente ter isso bem claro, de que quando a gente for criar nosso algoritmo, ele tem que ter um fim, né? Tem que ser finito, tem que ter uma linguagem clara, né? De preferência que a gente consiga como é que eu posso dizer, que a gente consiga deixar claro, né, o que o programa vai fazer, né, comentar, né, o nosso código. Então é interessante a gente sempre lembrar da questão dos comentários, para a gente não esquecer o que é que o nosso algoritmo, o que é que ele está fazendo, né, enfim. Nome do programa, né, uma reserva onde a gente vai deixar claro o que é que ele vai fazer, né, para poder diferenciar ele dos demais códigos que a gente for criando, né? Então é interessante a gente sempre colocar o nomezinho no programa, né? Criar nomes que representem o que é que ele faz, né? Variável, né? O var é onde a gente vai declarar as variáveis de todo o escopo do todo o processo, né? Do programa, né? Todo o processamento de dados do programa, que vão ser aí associados aí, esses dados vão ser associados a essas variáveis. Então é um espaço onde a gente vai ter que deixar bem claro aí, definir nossas variáveis, não repetir variáveis, né? Variáveis, não declarar variáveis de forma diferente as declaradas dentro da nossa estrutura, para não ter nenhum tipo de erro, né, dentro do nosso programa, tá? Fim, início e fim, né? Que determina o início do nosso programa, né? Onde ele começa a processar todas as informações, e no fim, onde ele vai apresentar, né? Finaliza o programa e vai mostrar pra gente o que foi que ele colheu, né? Todo o resultado final de toda a estrutura do algoritmo, né? Mais uma vez a gente tem aí um outro exemplo prático, né, de uma declaração das variáveis, né? Onde a gente tem ali foi definido aí dois números inteiros, né? Definiu um número real, ou seja, existe a questão de um número fracionário, né, dentro do nosso escopo. A letra K foi definida como caráter. Então a gente, né, e o sinal como lógico. Então a gente tem aí a declaração do inteiro, são números que não são quebrados, né? Como eu tinha falado em aulas anteriores. O D, que vai receber os números fracionários, ou seja, existirá a questão de uma divisão dentro do nosso programa, né? Letra K sendo definida como caractere, ela vai receber o nome, né? Ou seja, um texto, né? Pode ser o nome de alguém, um endereço de rua, entendeu? Mostrar na tela o cargo de algum funcionário. Então, essa carta está sendo uma palavra reservada para receber esse tipo de informação, né? Esse tipo de dado, né? Sinal, ele está recebendo aí uma variável do tipo lógica, né? Ou seja, uma tomada de decisão, né? Então, essa aí é a estrutura das nossas variáveis, como é que ela vai ficar dentro do nosso algoritmo, né? Já os comandos de atribuição, né, serão aí as variáveis recebendo esses dados, né? Aonde N1 está ali recebendo 3 dentro do nosso código, né? O N2 ele está recebendo a soma de dois números, não é isso? Onde ele vai receber N1 mais o 4, ou seja, 3 mais 4, né? Então ele está recebendo esses valores, está começando a fazer aí uma soma desses dois números, né? A letra K, ela está recebendo ali o teste de atribuição, ou seja, está recebendo um texto para depois mostrar na tela que, né, essa informação.
E dentro do nosso teste lógico ele vai dizer se o valor ele é verdadeiro ou falso, né? Então sinal ele vai dizer se tudo ocorreu ok e os valores são verdadeiros, se não, falso. Então isso aí é mais ou menos o que acontece dentro da nossa estrutura do algoritmo quando a gente utiliza aí essas variáveis, tá? Então, dentro do Visual G, né, a forma de representação dentro do nosso código, ela tem vários detalhes que a gente não pode deixar passar, né? Então tem as formas de declaração ou as formas de comentários, né, dentro do nosso código. E nesse exemplo aqui a gente vê, né, como é que a gente vai representar os tipos das variáveis. Então, no início do nosso programinha, no nosso algoritmo, a gente tem ali o nome, né, onde a gente vai definir o nome para o programa, vai colocar uma denominação, né, do programa, o que é que ele vai fazer, né, o que é que esse programa, para que ele foi criado, né? Então é sempre importante a gente deixar claro o nome do programa, né, o que é que ele vai fazer dentro da lógica de programação, dentro da programação em si, né? Quando a gente for usar uma linguagem de programação, no caso a gente vai utilizar a linguagem C como linguagem de programação para depois a gente trabalhar o Arduino. Então a gente vai ver onde é que vai ficar essa questão da declaração dessas variáveis, né, dentro de um compilador para a linguagem C, né, um compilador específico, né? Então a gente vai trabalhar toda essa questão da lógica de programação, tudo que a gente está vendo dentro da estrutura do algoritmo, já dentro de um compilador utilizando a linguagem. E a gente vai ver como é que a gente vai estruturar todo esse código, né, usando aí tudo que a gente está vendo nessas aulas. Questão das variáveis, né, declaração das variáveis, importante dentro do código, né, a gente deixar bem definida a questão da declaração das variáveis, tá? Então a gente vai classificar essas variáveis, né, vai dizer o que é que elas vão fazer e qual é o tipo da variável, né, que a gente vai utilizar dentro do nosso código. É importante a gente ter essa noção relacionada aí à questão da declaração das variáveis, né, a declaração e classificação dessas variáveis de forma coerente, né, e de forma clara, né, sem deixar margem aí a ambiguidade, né. Dentro do contexto da declaração de variáveis, a gente tem a declaração das constantes, né, que faz parte aí de todo esse escopo aí das variáveis, relacionado aí ao tipo de variável, o que é que ela vai receber. Então é interessante deixar isso claro também, para quando a gente for estruturar o nosso código, a gente saber como é que a gente vai trabalhar o escopo de todo o código, tá? O início, né, aí vai ser, né, aí é um espaço onde a gente vai iniciar nosso bloco, né, dos dados, né. Então onde ele vai iniciar, né, o processamento das informações, né. Então é um espaço reservado aí ao início do bloco principal, ou seja, o início da utilização dessas variáveis do recebimento, né, dos dados para depois serem processados. Inicialização das variáveis, né, onde ela começa a receber esses valores, tá, para poder, né, o nosso algoritmo já entender, né, o que é que está acontecendo dentro do nosso código, para depois dar um resultado final. Ele vai solicitar a entrada dos dados ao usuário, né, e aí a gente vai começar a utilizar aí o escrival para ele poder receber a entrada das informações, né, e depois ele vai começar a ler todas essas informações e começar a atribuir, né, essas informações às variáveis, né. Então começa aí a questão do processamento da entrada das informações, a entrada de dados, né, ou seja, ele pede ao usuário, solicita a entrada das informações ao usuário. Quando esses dados entram nesse bloco
nesse bloco né, de comandos de processamento, ele vai e começa a atribuir esses valores às variáveis, como a gente já viu, né? Depois ele começa a fazer o processamento, né, ou fazer cálculos, né, dessas informações. Vai depender muito, né, do tipo de programa para que ele vai ser usado, né, vai ser utilizado. Depois a gente tem a saída das informações, tá? Onde a gente vai receber todo esse processamento, a resolução de um problema, né, o cadastro de um usuário, enfim. Então, a saída das informações é basicamente aí a saída de dados, né? E no fim, o algoritmo, o bloco final aí de todo esse processamento dessas informações, né? Então, tá bem aqui representado como é que funciona a questão do algoritmo em si dentro do nosso programa, né? Então, variável é um espaço reservado na memória do computador para receber uma informação, né? Para deixar aí uma informação alocada, né? Ou seja, dentro do cálculo de bits, né? O cálculo binário, a gente viu como é que é associada a informação a cada bloco, né, de bits dentro de um byte, né, de um octeto, tá? Então é a mesma coisa que acontece dentro dessas variáveis. Então são blocos que vão receber um valor, né, para depois serem processados, né? Então as variáveis, elas, né, recebem nomes, né, para poder referenciar receber esses valores, né? É interessante que a gente especifique o tipo da variável, né? Se ela é inteiro, se ela é real, o caráter, enfim, para ela poder executar o processamento lógico, né, e resolver o problema dentro do escopo da programação, né? Então é interessante a gente entender como é que é esse escopo, né, essas variáveis, né? Então aqui a gente tem um exemplo, mais outro exemplo, né, de como vai funcionar né, a questão do processamento, né, dessas variáveis. Então, note que no exemplo, né, a gente tem aí as variáveis fazendo associação com a memória do computador, né, aonde a gente já define, deixa claro dentro da memória como é que essa variável vai funcionar. Se ela vai ser um caráter ou se ela vai ser inteiro, né? Então, isso daí, esse exemplo, né? A gente está vendo aí a memória sendo, tá recebendo aí, armazenando aí essa informação, né? Da questão da declaração da variável, tipo de variável, como é que vai funcionar o seu processamento, né? No segundo exemplo ali, né, a gente vê essa declaração aí dentro do Visual G, né, onde a gente a gente vai ver essa declaração, como é que funciona a declaração das variáveis, né, onde a gente vai definir a variável, né, e o tipo da variável, né, onde aluno a gente vê que é caráter, ou seja, ele vai receber nome de alunos, né, o valor vai ser relacionado a questão do valor que o aluno ele vai sei lá, pagar ou coisa do tipo. E ali sal, né, ela é referente a salário, que é um valor quebrado. Ele vai definir, né, como é que vai funcionar a questão dessas variáveis, vai mostrar essas variáveis. Então quais são os tipos de variáveis e como é que vai receber esses valores, né, dentro aí de um programa, né. Aqui, né, a questão. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, na entrada de dados, né, referente aí à entrada de dados, né? Então, para a gente obter aí os dados, né, e utilizar, buscar esses dados na memória do computador, né, tem que vir através do dispositivo de entrada, ou seja,
a gente vai ter que utilizar aí comandos como o comando leia, né, que ele vai ler essa informação armazenada, né, na variável lá dentro da memória, vai buscar essa informação, né. Então, a gente tem um exemplo básico ali, né, de um algoritmo que ele apenas vai ler essa informação armazenada na memória, né, aonde a gente tem ali o nome do algoritmo, né, o que é que ele vai fazer, né, o algoritmo ele só vai ler essa informação. Abaixo tem a declaração das variáveis, a gente declarou a variável v como caráter, ou seja, vai buscar essa variável armazenada na memória, né, se tem alguma letra v dentro da memória, né. Então no início ele vai ler, abaixo, né, do início ele vai processar essa informação, então ele vai buscar dentro da memória a letra v, né, lá armazenada. Então é assim que a gente vai estruturar o nosso código, assim que vai funcionar a estrutura do nosso algoritmo. A gente tem a sintaxe leia, né, onde tem aí o comando, né, o comando que ele é reservado ao bloco de comandos, né? Então a gente tem aí comando leia e a associação, né, a variável, né, que a gente declarou lá em declarações de variáveis, né? Então nesse exemplo a gente vê leia N1, ou seja, o valor digitado, né, vai ser armazenado aí na variável N1 e depois no processamento esse comando ele vai buscar na memória esse valor armazenado, né, o valor digitado armazenado, né? Leia K, né, ou seja, uma variável aí que ela foi definida como tipo caráter, né? Então tudo que for digitado armazenado como a letra K, ela vai imprimir depois, né, a questão dessa variável armazenada na memória, né, como a gente viu lá com o exemplo da letra V, né? Então no caso, né, utilizando o lay, a gente tem aí a lista das variáveis, então ele vai respeitar a ordem da lista das variáveis que a gente declarou, né, anteriormente, da esquerda para a direita, ou seja, vai começar a ler, né, essas informações armazenadas no bloco da memória, né, no bloco de bit, né, como a gente, da mesma forma que a gente faz quando a gente vai fazer nosso cálculo, porém de forma inversa, né, vai começar a buscar esses valores que anteriormente foram preenchidos dentro da memória, né, dentro dos blocos da memória, nos módulos de memória, tá? A saída, né, de dados, né, como é que essas informações serão impressas para a gente na tela, né? Então da mesma forma aí que as informações são produzidas, né, onde a gente vai enviar as informações, né, da mesma forma que ela vai buscar essas informações para poder buscar o que o usuário digitou, né, informações de entrada, os dados de saída ela vai buscar na memória essas informações e vai enviar na tela, né, tudo que foi processado, né, pelo programa, né, dentro e vai se utilizar aí um dispositivo de saída, ou seja, um arquivo, né, vai passar a gravar informações em um arquivo utilizando a impressora, né, ou seja, vai imprimir um documento, ou vai usar aí um monitor para poder mostrar para a gente a saída dessas informações, né. O comando escreva, o escrival, ele vai imprimir, né, na tela ou na impressora o conteúdo de uma variável, né, o conteúdo que foi armazenada dentro da variável ou das variáveis, né, que a gente especificou, né, dentro do nosso código, tá? Então a gente tem aqui um exemplo de como é que vai funcionar essa questão da saída de dados do nosso algoritmo, tá? Note que a gente tem ali, né, o tipo o nome do algoritmo, o que é que ele vai fazer. Então ele vai escrever para a gente, vai mostrar na tela as informações que existentes, né, pré-existentes na memória. Então a gente tem um início, tem lá o bloco de comandos, né, comando escreva, ou seja, ele vai escrever na tela, vai mostrar na tela, ou lá
mundo, né? Mostrar pra gente essas duas informações. No final vai utilizar aí, né? Vai utilizar um dispositivo de saída para mostrar pra gente o resultado. Então, quando a gente executa aí o F9, né? Dentro do nosso Visual G, ele vai imprimir na tela o lar mundo, né? Esse aí é o resultado das informações geradas aí, né? Por esse pequeno programinha, tá? A gente entender como é que funciona a saída dessas informações, né? E a sintaxe desse comando é bem simples, né? Então escreva, ele vai pegar a lista das variáveis, né? Ou já pré-existente do nosso compilador, ou que a gente declarou dentro do nosso algoritmo, dentro do nosso código, tá? Ou escreva L, né? Então ele vai buscar essas informações, né? O escreva L, ele vai imprimir, né, a variável na tela e vai para uma nova linha, tá? Um exemplo, né? A gente tem lá um programa, se a gente utilizar apenas o escreva, toda a informação vai continuar na mesma linha, tá? Se a gente usar o escreva L, ele vai pular uma linha e vai imprimir embaixo a informação na tela, tá? A gente tem alguns exemplos de como é que funciona a sintaxe, né, desses comandos, tá? Então, na aula anterior a gente só viu como é que funciona, como é que é a criação do algoritmo, como é que a gente vai estruturar o nosso algoritmo. Já aqui a gente tem os detalhes de como é que vão funcionar as variáveis, né? De como é que a gente vai começar a utilizar essas variáveis para a gente entender como é que funciona o compilador, né? Como é que é o processamento dessas informações, né? Então nesse exemplo a gente tem aí o escreva, né? Onde ele vai imprimir na tela o que ele vai receber, né? Alguma informação para depois mandar o compilador ele ler essa informação, ou seja, escreva N1, ou seja, ele vai pedir para mostrar na tela uma variável chamada N1, né? E aí todo o conteúdo ele vai ser armazenado aí nessa variável. A gente tem aí o exemplo do escreva, o texto foi digitado K, né? Ou seja, note que dentro dessa estrutura a gente tem entre aspas todo o texto que vai ser mostrado na tela, tá? Depois das aspas a gente tem uma vírgula e tem a variável, ou seja, ele vai mostrar na tela, tá? A variável atribuída os valores atribuídos à variável K, tá? Então ele vai mostrar na tela o texto foi digitado e vai mostrar o valor da variável, tá? Ou o texto, né? Já que a gente se trata aqui de um tipo caráter, né? Então, como a gente viu aí em slides anteriores, tá? Então, ele vai mostrar, né, um texto, né? Depois das aspas, né? Ou seja, e depois ele vai mostrar o conteúdo da variável da letra K, como eu tinha explicado para vocês, né? Então, é assim que funciona a sintaxe da questão da saída das informações, saída de dados dentro do algoritmo, tá? Então, a gente tem aqui a observação, né, de como é um comando, né? O comando geralmente ele é finalizado com ponto e vírgula, tá? Dentro de uma linguagem de programação, tá? Como a gente já trabalhou aí com alguns programinhas, né, dentro do Arduino, né, a gente viu como é que se comporta um programa dentro do Arduino. Então é interessante lembrar que na linguagem de programação é interessante delimitar, né, a linha do código, né, a função, o que é que ele vai fazer, tá? Se a gente for pensar um pouco em como a gente utiliza as funções do Excel, né? Note que ele utiliza o delimitador, que seria o ponto e vírgula, tá? Então a mesma coisa funciona com linguagens de programação, né? A gente tem que delimitar, ou seja, a gente tem que fechar o comando, né, para ele poder funcionar corretamente. Se a gente não delimitar, o nosso código vai, né, ocasionar o erro, né? Mas no Visual G não é necessário a gente estar delimitando com um ponto e vírgula, tá? Não é necessário, né?
o fechamento do comando, porque ele já faz automaticamente. Ele utiliza esse recurso já para a gente aprender como é que funciona essa questão, né? Então, quando a gente já atribui esses valores dentro do Visual G, ele não ele já automaticamente já delimita, né? Ou já são comandos reservados para a gente poder utilizar dentro do nosso algoritmo, né? Dentro da nossa lógica da programação, né? Então a gente tem aí um exemplo, né? De um algoritmo onde ele vai fazer a soma de alguns valores, né? Então a gente tem lá a declaração das variáveis, né? N1, N2 e X, todas como inteiro. A gente poderia estar definindo aí todas essas variáveis, né? Numa linha só, já que o algoritmo, o tipo de variável é de um tipo inteiro, ou seja, de um tipo só, então a gente poderia definir como N1, N2, X igual ao tipo da variável, né? Então, numa linha só, já que todas são inteiro, tá? Para deixar claro isso aqui para vocês, para quando a gente for compilar o código não ficar aí ocupando espaço, né? Linhas, né? De código, tá? Deixar o mais simples possível, mas de forma clara e concisa para a gente poder rodar os nossos programas, tá? Então a gente tem ali o bloco de comandos, né? Depois do início, N1 recebendo aí um valor, no caso é 35, N2 ele está recebendo aí o valor 10 e X seria o resultado, ou seja, ele vai mostrar a soma, né, de 35 mais 10, N1 mais N2, né? 35 mais 10, né? Aí daí o resultado que é X, ou seja, o resultado que no caso aí é 45, né? Então a gente vê aí o resultado impresso na nossa telinha, né? A saída dessa informação, como é que funciona dentro do nosso Visual G, como a gente viu em aulas anteriores, tá? Então é assim que funciona a questão da saída das informações, né? E a estrutura de controle, né? Dentro do nosso algoritmo. Como é que funciona a estrutura, né, de controle dentro de um algoritmo, dentro de um programa, né? Então os algoritmos, né, desenvolvidos até o momento, eles têm aí uma sequência, né? A gente vê que tem a sequência aí de ações para serem executadas aí durante a entrada dessas informações, né? Então, para a gente resolver aí alguns problemas, né, é interessante a gente determinar as tarefas que vão ser utilizadas dentro do nosso código, né? Então a gente tem aí um conjunto de ações, né, onde ele vai fazer a análise da entrada dessas informações e depois vai apresentar um resultado, né? Vai apresentar uma resolução de algum problema, né? Então a gente vai entender, né, como é que funciona essa estrutura de controle, quais são as variáveis da estrutura de controle, para a gente poder ver como é que vai funcionar, né, tudo isso dentro da lógica de programação. Então, note que na estrutura de controle tem aí essas três estruturas, né, básicas dentro do Visual G. Então a gente tem a estrutura da sequência, né, estrutura de seleção e estrutura de repetição, né? A estrutura de sequência, né, ou sequencial, é a mais convencional, ou seja, ela vai executar cada variável por vez, né, dentro do nosso algoritmo, né? Uma por vez, ou seja, seria execução por bloco, né? Ou seja, cada bloco ele vai executando cada bloco de acordo com sua prioridade, né, ele vai executar cada uma tarefa por vez, né? Seria mais ou menos uma estrutura monotarefa, né? Então note que nesse exemplo, né, ele vai pedir aí para receber um valor real, né? Ou seja, a gente vai receber um valor quebrado, né? Então vai pedir para o usuário, vai pedir as informações dos usuários, né?
Então, a primeira a gente vai criar a variável, né? Então, cria-se uma variável com o nome nota, né? Ou seja, nota é um valor real, um valor quebrado, né? Escreva L, né? Ou seja, escreva na linha, né? E vai informar a nota, informe a nota da prova, ou seja, vai pedir para o usuário informar a nota da prova, né? Vai aparecer aí uma mensagem orientando o usuário a digitar o valor da nota que ele recebeu do professor, né? Então o bloco de comandos ele vai ler essa informação que o usuário armazenou na variável, né? Então a leitura, né, e armazenamento da nota informada pelo usuário. Então ele vai ler essa informação. No final ele vai dizer qual foi a nota. Então escreva a linha, né, ou escreva L nota, né? No final a gente tem aí a variável com o seu valor atribuído e vai mostrar aí a mensagem com o conteúdo da nota tirada pelo aluno. Então isso aqui é um programinha básico de como é a execução, né, na estrutura sequencial, tá? Então a gente tem aí o resultado, né? Informe a nota, o aluno tirou 8, então automaticamente o programa ele vai mostrar a nota do aluno, né? Nota 8, tá? Depois vai finalizar a execução, vai pedir para o usuário fechar, né, o programa, né? Finalizar aí a execução do programa, né? Então a estrutura de seleção permite a escolha sequencial a ser executada, né? Então primeiramente vai fazer um teste condicional, né? Vai utilizar o se e o se não, enquanto, enfim, né? E vai definir aí o caminho da execução do nosso programa, nosso algoritmo, né? Fazendo aí alguns testes, né? Baseado aí em testes lógicos para poder resolver aí um problema, né? Então os testes são baseados, né, na lógica convencional, né? Ou seja, vai utilizar aí os valores de verdadeiro ou falso para poder mostrar os resultados para a gente, né? Na estrutura aí condicional, né, a gente vai pensar da seguinte maneira, né? Vamos considerar aí um problema onde a gente vai ter que ter uma tomada de decisão, né? Vai exigir uma condição. Então tomaremos aí como exemplo a divisão, né? Havendo aí a necessidade de que o algoritmo ele verifique se o divisor ele vai ser igual ou diferente de zero, né? Então se for igual, não é possível dividir, né? Ele vai dividir por zero. E se for diferente, ele vai dizer que ele vai fazer a divisão dessa informação, desses dados. Então assim seria o se, né? Onde a gente vê na linguagem C, C++, né? No Python, no Java, a gente vê o if, né? Onde a gente vai utilizar aí a questão do condicional lógico, né? Dentro de um programa, ou seja, da instrução condicional dentro do nosso programa, né? Na linguagem de programação, tá? Então a sintaxe, né, dessa condição seria se, né? Então a gente tem a expressão lógica, né? Maior ou igual, né? Menor, enfim, tem a expressão lógica que a gente vai utilizar. Se o número for igual ou diferente de zero, quer dizer, se ele for igual a zero, né, então ele não vai fazer não. Se não, ele vai fazer a divisão, né? Se ele for igual a zero, não divide. Se ele não for igual a zero, ele vai dividir. E aí a gente finaliza aí o FIS. Então é interessante a gente entender a sintaxe dessa instrução condicional. Então a gente tem se, então, se não, fim se, tá? Então essa estrutura é que vai definir aí a instrução condicional dentro da nossa tomada de decisão na nossa lógica de programação. Lembrando que quando a gente for utilizar esses comandos, né, da instrução condicional, o então e se não é sem a acentuação, né? Porque o Visual G, né, e outras linguagens de comandação, de programação, ela não recebe, né, os comandos próprios do programa não recebe pontuação, né? A pontuação vai ficar dentro de uma declaração
uma impressão na tela dentro das aspas, né? É onde a gente vai poder utilizar os sinais, né, da nossa língua. Fora isso, não é interessante a gente utilizar, porque senão a gente vai ter aí um erro no nosso programa, né? Então aí outro exemplo aí da instrução condicional, tá? Seria aí o valor de divisão, né? Onde a gente vai declarar o nome do nosso programa. A gente já sabe como é que funciona a questão do nosso programa, né? Vai dar um nome ao programa, vai ser divisão, tá? Tem a declaração das variáveis, né? Então a gente tem aí o N1, o N2. A gente vai declarar o tipo da variável que vai ser inteiro, né? A gente tem o resultado que vai ser um valor real, né? E aí vai mostrar pra gente os valores, né? Quebragem, fracionários, né? Dentro aí da soma dentro da operação desses dois números, tá? Então a gente tem aí o início, né? Onde a gente vai ter lá a informação na tela pedindo as informações ao usuário, né? Que o usuário digite essas informações, né? Então o usuário vai começar a utilizar a questão do bloco de entrada de dados para o programa. Mais uma vez a gente tem um leia, né? Leia N1, ou seja, os valores foram atribuídos aí a variável N1, tá? Depois ele vai pedir para a gente digitar aí o segundo número, e o segundo número aí vai ser atribuído ao N2, né? Bem simplesinho a lógica, né? Bem fácil. Quando a gente for se utilizar aí do Visual G, a gente vai ver como é bem simples a gente poder estruturar aí de forma bem clara o nosso algoritmo, tá? Então na continuação do nosso exemplo, a gente tem aí a condicional, né? Onde se N2 ele for igual a zero, né? Então ele vai escrever na tela: é impossível, né, dividir por zero, tá? Se não, ele vai dar o resultado. Então qual é o resultado? O resultado ele está recebendo, né, N1 dividido por N2, tá? Então ele vai escrever o resultado, né? Então eu escrevo o resultado, e o resultado aí vai ser a divisão, já que o número ele não é igual a zero, né? Entendeu? Então é assim que a gente vai utilizar aí a instrução condicional dentro do nosso código, tá? Então a gente tem aí um exemplo aí de seleção encadeada, né, dentro do nosso Visual G. É uma seleção em cadeia dentro né, de informações dentro do nosso código, utilizando aí a instrução condicional, né? Então note que a gente tem aí o início do programa, né, onde acima já foi declaradas variáveis, né? Enfim. Então no início, no bloco de execução, no início e fim do nosso programa, né, no bloco de comando, a gente tem aí né, as entradas das informações, né, informa a idade, né? Então a mensagem de orientação para o usuário ele digitar a sua idade, né? Então ele vai ler idade. Então nota que a gente tem uma variável idade dentro do nosso código, tá? A leitura e armazenamento da nota informada pelo usuário, ou seja, tudo que a gente já sabe com relação aí à entrada e saída de dados, né? Então vem após o condicional, né? A instrução condicional, a tomada de decisão, né? O fluxo lógico dessas informações, como é que serão tratadas essas informações dentro do nosso algoritmo. Então, se a idade ela for menor que 20, né? Então ela vai, né? A gente já tem a nossa primeira condicional, né? Ela vai criar aí o primeiro teste condicional, né? Então, se a idade for menor que 20, vai dar aí o resultado. Se a idade ela for menor que 15, então temos o teste condicional 2, né? Ele vai criar dois testes condicionais. A idade aí ela é menor que 20 e idade menor que 15. Então vai escrever na tela, né? Escreva na tela: você é uma criança. Então ele vai receber a idade, vai fazer o teste condicional, dois testes condicionais, uma sequência encadeada, e depois ele vai dar um resultado, né? Então vai ser a mensagem de acordo com o teste 2, né, do nosso algoritmo. Se não, né,
vai pedir para escrever. Você é adolescente. Por quê? Porque ele está fazendo aí o teste para ver se a idade ela é menor que 20, menor que 15, né? Então vai fazer aí o teste de acordo com o primeiro condicional lá em cima, né? Se a idade ele for menor que 20, né? Ele vai ser adolescente. Se for menor que 15, é uma criança, né? E aí vai terminar aí o fim si vai ser o fim do primeiro teste condicional, tá? Do nosso primeiro bloco de testes de condição, tá? Se não, né? Se a idade ela for menor que 50, né? Então o nosso terceiro teste condicional vai escrever na tela a mensagem de acordo com esse teste, ou seja, vai ser um adulto, tá? Se não, ou seja, se a idade passar dos 50, vai dizer que você é um idoso, né? É velho, tá? Depois a gente termina aí o fim do bloco de teste. Depois coloca mais outro fim si, já que a gente se utilizou aí de 3 blocos, né? De 3 testes lógicos, né? Então a gente vai finalizar os 3, onde o primeiro é finalizado, depois a gente finaliza os outros 2, de acordo aí com o número de seleção encadeada dentro do nosso código, tá? Utilizando aí a lógica, né, de instrução condicional. Então é isso daí que vai funcionar quando a gente começar a estruturar nossos programas, né, dentro do Visual G. A gente trabalhar aí a lógica, tá? Então a gente tem aí o comando de seleção múltipla, né? Então a gente tem aí a sintaxe de como é que vai funcionar essa variável, né, dentro do, do nosso algoritmo. É interessante, né, a gente saber que a seleção múltipla a gente vai trabalhar com uma escolha, né, escolha de caso, né, ou seja, a gente vai ter uma variável, né, escolha, e vai ter uma variável onde caso 1 vai ter lá uma seleção múltipla, caso 2 mais outra seleção, e aí um outro caso a gente vai ter lá a sequência nos comandinhos extras. A gente vai ver como é que funciona aí a questão dessa sintaxe, né? Onde escolha vai receber uma variável, né? No primeiro caso, né? Caso vai receber valores de 1 até o n, de 11 até n1, né? Ou seja, vai ter lá uma sequência, né? E aí a gente vai ter uma sequência. Caso escolha uma determinada função, faça isso, execute isso aí. Caso seja, no caso 2, for o caso 2, vai fazer aí a execução dessas funções. Então, dentro do programa, a seleção múltipla seria aí a questão da escolha de um caso, né, de uma condição dentro do nosso programa, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aí simples de uma escolha múltipla, né, para poder elucidar aí, né, clarear nossa mente com relação aí a utilização dessa função dentro do Visual G, ou Visualg, né, como o pessoal fala também, Visualg, né? Então tem o algoritmo nomeado como times, né, ou seja, alguns times de futebol, né? Então a gente vai declarar a variável, né, time, né, que vai ser um caráter, ou seja, vai receber aí texto, né? E teremos aí o início, né, e aí o bloco de comandos, tá? Então vai ser definido aí, vai ser pedido para que o usuário, né, entre aí com o nome de um time de futebol, e depois ele vai ler a variável time, né? Então tem aí uma escolha, né, ou escolha time, ou seja, essa variável ela vai receber, né, várias informações, né, vários times de futebol que o usuário digitar, né? E aí o que acontece? No escolha caso, né? Então a gente tem escolha time. Caso o usuário tenha declarado ali a variável time como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, né, ele vai escrever na tela que o time ele é carioca, tá? Caso o usuário tenha declarado ali um time de futebol como São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, ele vai mostrar na tela que o time é um time paulista.
Em outro caso, né, ele vai dizer que o time é de um outro estado. Então, note como é que vai funcionar, né, a estrutura, né, da múltipla escolha dentro do nosso algoritmo, né, onde a gente vai poder criar vários programas, né, com várias funções diferentes dentro de um único, né, bloco de comandos, né. Então é interessante a gente saber como é que vai funcionar a questão da múltipla escolha dentro de uma variável, dentro de um programa, né? Então é assim que funciona dentro da linguagem de programação, né? Dentro da lógica de programação, o uso do case, né? Lá no C e no shell script, né? A gente utiliza o case, né? Então é assim que vai funcionar essa questão aí desse comando aí de escolha, né? Múltipla escolha, tá? E a estrutura de repetição, né? Que é um processamento de valores, né? E ele pode aí ocorrer diversas vezes dentro da mesma lógica de programação, né? Dentro da mesma lógica para resolver aí uma situação, independente da linguagem de programação, né? Porém, os dados, né, que serão manipulados, eles podem ser diferentes, tá? Não necessariamente será igual. Como no cálculo de uma tabuada, que no caso seria um exemplo, numa tabuada, então a gente tem lá a estrutura de repetição, porém com valores diferentes. Ela vai iniciar, né, em um momento e depois vai finalizar. Aí é quando a gente vai utilizar variáveis de auxílio, né, e a gente vai utilizar aí a estrutura de repetição enquanto faça, tá? Enquanto vai fazer, você vai pedir ou vai calcular algum número, ele vai fazer até um determinado número, momento, aquele processamento da informação, né? Aquele processo da informação, tá? Então a gente tem aqui um exemplozinho básico de como é que vai funcionar a questão aí da estrutura de repetição, né? Então a gente tem um programa aí média, né? Ou seja, ele vai mostrar na tela a média, né, de uma determinada nota, enfim. Então a gente vai declarar aí as variáveis, né? Então a gente tem a variável nota e a variável média como real, já que se trata de valores fracionários, né, valores quebrados, né? E aí a gente tem uma variável aus, né, que é uma variável auxiliar, né, de auxílio. E aí a gente vai definir ela como um inteiro, né? Note que a auxílio, né, o alce, ela vai receber o valor 1 e média vai receber o valor 0, tá? Ou seja, de 0 a 10, né, de 1 vai fazer um processo dessas informações, tá? Então, enquanto alce, que vale 1, ele for menor que 10, né? Então ele vai fazer, né, o que? Vai escrever, vai pedir que o usuário informe a nota e depois ele vai ler a nota. Então, enquanto a nota ela for menor que 10, ele vai pegar a média e vai calcular a média com a nota, tá? Depois disso, ele vai receber a variável auxiliar mais 1, ou seja, mais um ponto, né? Mais um número, né? Para poder fazer, vai incrementar sempre mais 1. Então, termina aí o nosso fim enquanto, né? Então, a lógica simples é, enquanto ele for maior que 10, ou seja, ele vai até 10, né? Enquanto for maior que 10, sempre coloque mais 1, né? Na realidade, menor que 10, né? Então, enquanto ele for menor que 10, acrescente mais 1. É assim que vai trabalhar esse enquanto faça, né? Então, no final, ele vai escrever a média, e aí a média ele vai ser dividida aí por 10, tá? Então, é desse jeito aí que o algoritmo ele vai calcular a média, pode ser uma pontuação aí de um campeonato, né? Já que se trata de várias notas, né? Notas daí de 10 números, ok?
Então, utilizando aqui a estrutura de repetição, a gente tem aí a média de uma turma, né? Uma turma inteira, né? Então a gente tem a declaração das variáveis, né? Onde a gente vai definir aí, vai receber os valores, né? Vai declarar as variáveis e depois vai atribuir esses valores a essas variáveis. Então nota e média aí entra como real, né? Então são valores fracionários mais uma vez. E aí a gente tem aí mais uma variável inteira, né? Vai ser a nosso auxiliar aí, né? Valor auxiliar. Então a gente vai declarar aí no bloco de comandos, né? O AUX como 1, né? A média como 0, a gente já sabe como é que vai funcionar. E depois a gente vai utilizar o repita, né? Você vai repetir, vai ficar repetindo aí esses valores, tá? Então, dentro do nosso repita, né? Nossa condição ali, ele vai pedir para que o usuário informe uma nota. Então ele vai ler essa nota, vai atribuir aí a nota, né? Variável nota. E aí ele vai puxar a média, né? Onde a média já tem o valor 0, né? Então se média, ele vai pegar a média e vai somar com a nota, né? Então o valor da nota vai ser somado com a média, né? Ou seja, 0. E aí o auxiliar, que é 1, vai receber o incremento de mais 1, tá? Então vai repetir até auxiliar ele for maior que 10. Não é isso? No final ele vai escrever aí a média da turma, né? Então a média vai ser dividida pelo valor 10. Então nota aí que o resultado da turma toda, a gente tem aqui os valores, tá? E no final a gente tem aqui a média final de todos os valores, tá? Então repetição com variável de controle, né? Como é que vai funcionar aí o para e fim para, né? E aí são as variáveis aí de controle dentro do nosso código, né? Então a gente tem uma tabuada simples, né? Onde a gente vai declarar as duas variáveis, uma como valor e outra como contador, né? A gente poder contar os números, tá? E é bem parecido lá com o nossa nossa estrutura lá de repetição, né? Então essa repetição com controle variável, né? A gente vai utilizar essa variável aí, que no caso vai ser o para e fim para. Então vamos lá, né? Tem aí declaração das variáveis. Vai pedir mais uma vez que o usuário ele coloque lá o valor, né, desejado para poder ser incrementado lá a variável, né? E vai ler esse valor e depois a gente vai começar a contar os valores, né? Então vamos lá, né? Então para contador, né? E já tem lá o ou seja, ele vai começar a contar, né? O contador ele vai ter essa função de contar os números. Então ele vai contar de 1 até 10, passo 1, faça. Então ele vai fazer, né, no passo 1, ele vai contar de 1 até 10, tá? Então ele vai escrever o valor que o usuário ele colocou lá, né? Tem lá vai ler a variável, tem lá o nosso operador, né? A gente definiu um operador, ou seja, botou um X para dizer que, né, um X representando lá que é uma operação de multiplicação, tá? Contador, ou seja, vai contar de 1 a 10, né? Depois a gente tem lá o igual, né? Vai escrever na tela o igual para delimitar ali, né? Separar os valores, né? Tanto o valor que, né, a gente vai usar para poder fazer a soma, né, a operação. E depois a gente vai dizer o que vai acontecer, né? Qual é a operação que ele vai fazer. Então a gente tem aí um exemplo de uma calculadora de multiplicação, né? Onde ele vai pegar o valor e vai multiplicar pelo contador. Ou seja, vai pegar o valor que o usuário digitou e vai multiplicar de 1 até 10 e vai dar o resultado. Então uma calculadorazinha básica, né? A gente fez aí, que ele soma aí valores de 1 até 10, né? No final a gente tem aí o fim para e finaliza nosso algoritmo, nossa calculadora, tá? Bem simples aí. Desculpa, bem simples. A nossa calculadora aí
nossa tabuada, né? De 10 números, tá? E aí a gente tem aí a questão de alguns exercícios, né? Pra gente estar resolvendo, pra a gente ver na prática como é que funciona aí a lógica de programação e como é que a gente vai trabalhar essa lógica de programação, tá? Vou fazer aqui o de sempre, vou puxar aqui o de sempre. Vou fazer o que eu fiz na aula passada, vou puxar o meu programinha aqui para minha segunda tela, para poder mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar, a gente vai resolver esses exercícios aqui, ok? Então vamos lá, né? Vamos para a prática, vamos programar. Bom, então vamos resolver aí esse programinha, né? Voltando aqui, vamos lá. Bom, então aqui eu já tenho aqui eu tenho meu Visual G, né? E aí a gente vai resolver aqui o primeiro probleminha aqui, que é o que, né? A gente tem uma situação, né? A gente tem que criar aí um programa, né? Ou seja, escrever um programa que vai receber dois números e vai calcular aí a média deles, né? Então, vamos aumentar aqui, né? Nosso programa. Então a gente já tem aqui, a gente tem que ver o que é que a gente vai, o que é que esse programa vai fazer. Tem que definir o nome do programa. Então o programa vai ser média de dois valores, né? Então, a gente já, né, declarou o nome, né, do nosso programa. Ele pode, aqui ele pode receber pontuação, já que se trata aí do nome do programa entre aspas, né? Então na função também, ou seja, na declaração ou no comentário também ele vai poder receber essa pontuação, né? Então, qual é a função desse programa, né? A função do programa, ele vai calcular dois programas, né? Calcular, no caso, dois números, né? Vou calcular dois números e vai apresentar, né, a média, né? Média dos mesmos, né? Então a gente tem aí a função. Quem é o autor, né? O autor vai ser o nome do programador, né? Tem a data já, que ele já pega do sistema, né? A hora e data do sistema, né? E aí a gente termina aí a nossa função, né? A gente pode botar aqui também, ó, ver que interessante, né? A gente tem uma função aqui, né? A gente pode colocar aqui, ó, lembrando que duas barras aqui, ou a gente colocar aqui uma chavezinha, né? É referente aí ao comentário, né? No C a gente vai usar barra aí, o símbolo de vezes aqui, né? Estrelinha, tá? Então vamos lá, né? Um comentário aqui, a gente vai colocar aqui objetivo, né? Objetivo do programa. Objetivo do programa. Olha que legal. Pode melhorar aqui a declaração das variáveis, né? Então a gente passa, ok. Qual é o objetivo desse programa, né? Então, ele tem a função, o objetivo, né? O objetivo é ensinar a lógica de programação. Então a gente tem também o objetivo, né? A gente pode definir aqui dentro da declaração das variáveis, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui N1 e N2, já que a gente vai utilizar aqui dois números vai receber dois números e depois a gente vai tirar a média entre esses dois, né? A média dos dois números, né? E tem que ter uma variável de atribuição desses valores, né? Para um resultado final. Então a gente tem aí média, tá? Vamos declarar aqui como real, né? Se trata aí de valores quebrados, né? Fracionários, né? Valores fracionários, a gente vai utilizar aí o tipo real, tá? E tem aqui o bloco de comandos, né? Então, logo de cara a gente vai pedir para o usuário escrever aí
número, né? Digite o primeiro número. Então o usuário vai digitar o primeiro número, né? A gente vai atribuir esse número, tá? A uma variável, a primeira variável, no caso seria N1, tá? Escreva, vai pedir para o usuário informar o segundo número, tá? O usuário aí vai digitar o segundo número, a gente vai fazer a atribuição a N2, tá? E depois agora a gente vem com a condição aqui, né, com a lógica, né, operacional aí do nosso programa, né? O que é que ele vai fazer? Então a gente vai pegar a média, né, vai atribuir a essa variável a soma de N1 mais N2 e depois a gente vai dividir por 2, tá? Então é isso que vai funcionar. Depois a gente tem aí um escreva, né? Vamos botar um escreva L, né? Escreva na tela. O resultado, no caso, que seria a média, o resultado, média, tá? Desses dois números. E aí a gente chama a nossa variável média, que já tem aí os valores atribuídos dentro da lógica aqui, né? Então vamos ver, né? Vamos executar o nosso programinha, né? Tem aí o F9, a gente vai apertar o F9, ele vai executar, né? Veio para aqui para minha outra tela, vou puxar para cá, pronto. Então ó, digita o primeiro número, né? Vamos aí colocar aí um valor fracionário, 5,5. Digite aí o segundo número, então vamos colocar 3,5. Opa, a gente tem um errinho aqui, né? Vamos ver qual é o erro. Uma mádia, né? Ou seja, um erro aqui de digitação, né? Vamos colocar aí o erro de digitação. Note que o Visual G, né, ele automaticamente, quando ele vê que tem um erro, ele já avisa, assim como qualquer outra linguagem de programação, tá? Então vamos ver o resultado dos dois números, né? O resultado, né, média, ou seja, a saída da informação, a saída dos dados. A gente tem aqui a média, né? E a média é 7,5, tá? Então a gente fez aí um pequeno programa que ele vai calcular, né, a média, né, de dois números, tá? Bem simples, bem tranquilo, tá? Vamos resolver aí mais um, né? Mais um exercíciozinho aí, né? Mais um programinha, né? Um probleminha, tá? Então, deixa eu só apagar aqui e apagar aqui o nome do programa. Então, para a gente concluir aqui, né? A resolução do exercício será aqui o exercício 3, tá? Eu vou deixar aqui para que vocês façam aí em casa o exercício 2, tá? Que é bem simples também. Mas vamos lá, né? Para o terceiro exercício. Deixa eu puxar aqui o meu visual, né? Enfim. Então, vamos colocar um nome aqui, né? O que é que esse programa aqui pretende fazer, né? Tem que definir aqui. Ele vai fazer o cálculo aqui de temperatura, né? Então, calcular temperatura, tá? É a mesma coisa, né? Qual é a função, né? A função é, né? Vai ler temperatura em graus
Celsius e corresponder com cadê o H? Fahrenheit, tá? Então é isso que ele vai fazer, tá? Nosso programinha, ele vai ler a temperatura e vai corresponder com os graus em Fahrenheit, né? Então o autor, né? Não se esqueçam de colocar sempre o nome de vocês nos programas que vocês forem fazer, né? Deixa eu aumentar aqui pra gente ficar ciente aqui. Ok, então vamos ver aqui, né? Vamos declarar aqui as variáveis, né? Então a gente vai colocar aqui variáveis representativas, né? Então a C vai ser referente aí a Celsius e o F a Fahrenheit, tá? A gente vai declarar aqui o tipo como real, tá? No bloco, né? Nosso bloco aqui de comandos, a gente vai pedir logo para que o usuário defina aqui os valores, né? Informe aqui um valor, informe a temperatura em graus centígrados, né? Vou colocar aqui um acentozinho aqui para ficar bacana. Ok? Então ele vai aqui mostrar aqui dizer aqui como é que vai funcionar aqui o temperatura, né? E a gente agora vai colocar aqui o leia, né? Ou seja, leia a informação, a atribuição de valores. Então leia C, né? Já que se trata de graus centígrados, tá? Agora a gente vai fazer aqui a lógica aqui, né? F, que é o Fahrenheit, ele vai receber quem? Ele vai receber os valores que já vem declarado no nosso exercício, né? Deixa eu só mostrar aqui, né? Então isso aqui vai ser a função que a gente vai utilizar no nosso exercício aqui, no nosso programinha, né? Então vai ser 180, né? Vezes o C, ou seja, o valor que o usuário digitou, mais 32, né? Que é os graus aqui, centígrados, tá? Do nosso exercício. E a gente vai dividir por 100, tá? Para ele poder dar um valor exato aí da temperatura. No final, né, a gente vai pedir aqui para que imprima na tela o seguinte, né? Então escreva, né? Deixa eu botar aqui, né? Opa. Então, vai informar, né? Temperatura em graus. Vamos botar aqui nosso Fahrenheit, né? Graus Fahrenheit e aí a gente faz lá aquela questão de chamar aí o resultado, né? Que no caso aí é F, né? De Fahrenheit, tá? Vamos ver se nosso programinha aqui tá tranquilo, né? Se vai funcionar tranquilamente, tá? Vou aqui em executar. Abrir aqui na minha outra telinha, né? Então aqui embaixo também tem uma outra telinha aqui, né? Então vamos lá, né? Então vamos botar aí a temperatura de hoje, né? Aqui tá fazendo aqui 27 graus, né? E aí ele vai dar a correspondência em Fahrenheit, baseada lá no cálculo, né? Cálculo científico aí de temperatura, né? Então esse daí é o resultado, tá? Então tá fazendo aí 106,2 graus, né? Na escala aí Fahrenheit, né? Beleza, pessoal? Então nossa segunda aula finaliza por aqui, tá? Eu vou falar agora um pouco da questão do projeto, né?
além do exercício da aula de hoje, né, da proposta de hoje, né, que vocês vão fazer, que é o exercício 2, tá? Qualquer coisa vocês vão dar uma pausa no vídeo, se vocês quiserem fazer os 3 exercícios, tá? Referentes aí à aula de hoje, aí vocês podem fazer os 3, né? Se não, faz só o exercício aqui 2, né? É importante que vocês façam os 3 aqui, para poder vocês conseguirem aí criar uma solidez no referente aí à aula de hoje, tá? E o projeto de vocês, né? O que é que eu vou pedir para que vocês criem com relação aí ao projeto, para a gente interligar aí todo esse projeto, né? Vocês vão criar para mim um mini sistema, né? Um sistema pequenininho, onde vocês vão colocar o usuário, tá? E aí vai dizer o salário dele, tá? Já com o desconto, tá? Então é um programa também bem simples, tá? Não é só, ele só vai colher a informação, ou seja, vai pegar a informação do funcionário, e aí ele vai dar um resultado, tá? Então o escopo, né, do nosso programinha, né, ele vai ser dessa forma aqui, ó. Eu vou só espaçar um pouco mais aqui, para que a gente tenha aí uma visão mais panorâmica do nosso programinha, tá, de cadastro, tá? Então a gente já tem aqui, né, a gente tem aqui um sisteminha, né, esse sistema aí, onde a gente vai, no caso seria mais um sistema de busca, né? A gente vai digitar o nome do usuário, né? A gente vai simular aqui dentro desse sistema um gestor de pagamento de funcionário, né? Onde você vai digitar o nome do funcionário, né? Ele vai digitar o salário bruto dele, tá? E automaticamente ele vai dizer, vai fazer aqui o desconto, né? Desconto dos valores, tá? É isso aqui que está acontecendo, tá? Então aqui tem um desconto aqui de 7%, né? De 12% e um desconto aqui de 15% de acordo com o salário, né? A gente vai trabalhar dessa forma. O salário. Então a gente tem aqui uma base mais ou menos, né? De como é que vai funcionar os descontos, tá? É só vocês pausarem aí o vídeo, se vocês quiserem aí analisar o código, tá? E aí vocês vão trazer para mim, né, na próxima aula, esse sistema aqui funcionando, tá? Sem erro, tá? Rodando tranquilo. Eu vou abrir o meu aqui, né? Tem o nomezinho dele aqui, né? Coloquei aqui como SGPF, né? Ou seja, Sistema Gestor de Pagamento de Funcionário, tá? E vamos ver, né, ele funcionando, né? Vou executar aqui o meu código, abrir aqui na minha outra janelinha e olha só como é que vai ficar. Olha só como é que vai ficar o nosso programa, né? De gestão aí, né? Sistema Gestor de Pagamento do Funcionário. Então, vamos colocar aqui o nome fictício, né? Vamos dizer que o Lucas Ribeiro, né? Ele faz parte aí do corpo de funcionários, né? O nosso programa vai pedir o salário, né? Qual é o salário bruto do Lucas Ribeiro? Então a gente vai dizer que ele recebe aí em torno de R$1.200, tá? Então automaticamente ele tem aqui, tá? O seu valor do salário líquido já com o desconto, né? Que é R$1.056, tá? Então vocês vão criar aí um sisteminha aí básico, tá? Esse sisteminha aí, gestor de pagamento financeiro, para a gente poder linkar lá com os outros projetos e outras turmas, ok? Então é isso daí, pessoal. Nossa aula fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa lógica de programação. Lembrando que essa aula aqui é uma aula diferenciada aí para a questão do nosso projeto férias. A gente ainda vai ter aí um módulo de lógica de programação, tá? Inteiro, do início até o fim, apesar de que essas duas aulas aí já, né, dá uma ideia de como é que a gente vai trabalhar, né? Então é isso daí, espero que vocês aí assistam a aula e não esqueçam de trazer aí no próximo sábado, tá? Dia 27, o
esse programinha aí funcionando, tá? Traz um pendrive, salva no e-mail, tá? Então é isso daí. A gente fica aí para a próxima, tá? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.